Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia. Bom dia a você aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também que nos acompanha de outras localidades. Hoje é um dia bonito, quinta-feira, para irmos ao Santíssimo, fazer a nossa adoração. Hoje nós lembramos a memória de São Leão Magno, grande Papa da Igreja, que fez muito pela nossa santa e amada Igreja Católica. Quero convidar você a visitar o Santíssimo e fazer a sua belíssima adoração no dia de hoje. Por aqueles que não adoram, pela santidade da Igreja, dos filhos da Igreja, que a Igreja é santa, pela paz nesse mundo nosso caótico, e assim nós vamos, no poder da oração, no poder da Eucaristia, vencendo as barreiras das dificuldades. Compartilho com você, no dia de hoje, o tema da liberdade, como vício que se opõe às virtudes perfeitas. A liberdade é a maior aspiração humana, mas quando se transforma em desordem, despenca o homem no abismo de todos os vícios. A liberdade bem compreendida consiste em não tê-la, isto é, consiste na submissão e na obediência. Em sua origem divina, a liberdade é muito boa se vivida retamente. Entretanto, como o homem é inclinado ao mal, abusa da sua liberdade e a converte num veneno para a sua alma. Assim, uma liberdade mal entendida inclina-o a toda espécie de vícios. O homem verdadeiramente sábio sujeita-se às leis divinas, humanas e às leis sociais retas. A moral é a norma da sua conduta. O homem espiritual que anela à perfeição pensa mais alto e busca as doces correntes da sujeição e da obediência. Atando-se nelas, é feliz, porque então encontra o único tesouro que produz a felicidade, isto é, a paz, e entrega o que tem de mais precioso, a liberdade de ação e a liberdade de entendimento. Por meio destas ataduras, desata-se. Perdendo voluntariamente sua liberdade, alcança-a. Desgraçado o homem livre, que se move ao vento dos seus caprichos e paixões, dando renda solta a todos os seus vícios, sem encontrar em seu caminho o menor obstáculo que o detenha. Feliz quem, submisso à razão, à fé e à santa obediência, pisa todo desejo vão e busca em tudo a vontade divina para pô-lo em prática. A liberdade humana esquece-se de Deus, mas não ouvida a soberba, e se inclina à impureza por conta dos apetites sensuais humanos. A liberdade divina nasce da submissão e da obediência e se inclina à pureza por meio da limpeza do coração e da vida interior espiritual. A primeira tende ao mundo e à dissipação, a segunda ao silêncio e ao recolhimento. A primeira enreda a alma na teia de Satanás. A segunda conduz a alma à intimidade com o Espírito Santo. A liberdade humana acorrenta e escraviza. A liberdade divina desata e confere à alma o privilégio de elevar-se ao céu. Nesse campo da liberdade humana, Satanás arma suas redes com estratégia admirável e engana milhares de almas, lisonjeando-as com seu falso brilho. Não é verdade que o homem livre alcança a felicidade. Muito longe da felicidade encontra-se quem é escravo de seus vícios e paixões. O tédio, o vazio
e o pesar sempre o acompanham, mesmo no meio de seus maiores prazeres. O homem delira pela liberdade, mas a verdadeira liberdade consiste no domínio e na vitória sobre si mesmo. O homem verdadeiramente livre é o que chega a submeter o espírito à razão e à fé, o que vive uma vida divina e sobrenatural, o que passa por esta terra sem se prender a ela, o que vive, pensa e se move só pela vontade alheia, o que rompeu seus grilhões, o que sem impedimento voa rumo ao céu, o que alcança a liberdade de espírito, que é a verdadeira liberdade dos santos. Ó que bela que é a liberdade de espírito! É o meio que, em qualquer lugar e tempo, une a alma a seu Deus e Senhor. Mas onde se encontra essa liberdade inestimável? Quais são os meios para adquiri-la? A submissão e a obediência, não só aos homens, mas especialmente a Deus. A submissão à vontade divina traz paz à alma e rompe as correntes da escravidão. Feliz a alma que compreende e distingue esses dois tipos de liberdade: a que conduz ao precipício e ao desespero, e a que leva à paz, à união com o Espírito Santo. Então, prezado ouvinte, esse texto é extraordinário, e aqui nós entramos numa meditação sobre algo importantíssimo na vida da pessoa humana, que é a sua liberdade. Nós somos livres, fomos criados para a liberdade, mas é preciso entender que a liberdade não é fazer o que você quer. A liberdade precisa ser submetida ao crivo da razão, ordenada. Ela precisa ser guiada por uma vontade que se inclina para o caminho da luz, para o caminho do bem. A liberdade desordenada, a libertinagem, conduz a pessoa à morte de si mesma, às tristezas, às angústias, aos sofrimentos, pois nada mais importante para nós do que não sermos escravos de nós mesmos, porque o grande perigo é nos tornar escravos de nós mesmos, de uma liberdade doentia, de uma liberdade que inclina a vontade somente para o mal, para as paixões, e assim a gente vai perdendo a verdadeira paz interior. Repito, ser livre não é fazer o que quer. Nós precisamos ter como direcionamento para a objetividade dos nossos atos livres a boa razão, a fé, a condução de Deus, a condução do Espírito Santo. Isso é o comportamento que viveu os grandes santos da Igreja, um comportamento de serenidade, de amor à liberdade a partir da verdade. Muita gente não quer mais a verdade, porque preferem construir a sua verdade. Esse não é o caminho. O caminho nosso não é esse. Esse é um caminho perigoso, é um caminho orgulhoso, em que você coloca a sua vida a serviço das suas alegrias prazerosas, humanas, passageiras. A liberdade alicerçada na verdade, ela se torna ungida, iluminada, protegida, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que deve ser a máxima da nossa vida. O Santo Evangelho da Missa da Liturgia de São Leão Magno, Lucas 17, 20 e 25. Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós.
quantas distorções nós escutamos acerca desta terminologia do Novo Testamento que vem dos lábios de Jesus, o reino de Deus. O reino de Deus é essa presença da determinante ação de Cristo na nossa vida, na vida do mundo e da igreja. O reino de Deus é o império de Cristo, o império de amor, o império da virtude, o império da retidão, da paz, da justiça, das bênçãos. Esse é o império do reino de Deus. E como nós necessitamos trabalhar esses sinais do reino em nós. E os sinais do reino de Deus, eles estão presentes a partir daquilo que Jesus leu em Isaías na sinagoga de Nazaré, no início da sua missão pública. Ali estão realmente os vestígios, as sinalizações objetivas do que é o reino de Deus, que se faz através dessa missão de Cristo, anunciar o Evangelho, cuidar dos pobres, anunciar a liberdade aos presos, proclamar o ano da graça. Esses são os sinais do reino de Deus, que são sinais contrários aos reinos mundanos do mal que a gente sabe que existe dentro do mundo, as organizações criminosas, tantas realidades que nós temos dentro deste mundo, que são os sinais do antirreino. O reino de Deus é paz. O reino de Deus, inaugurado por Jesus, externa toda essa bondade e grandeza que nós podemos experimentar no dia a dia de nossas vidas, da vida da igreja. Por isso, a nossa liberdade, bem conduzida, ela produz sinais do reino de Deus entre nós, no seio da nossa comunidade, da nossa igreja. Vamos pedir essa graça de sermos realmente sinais permanentes do reino de Jesus dentro deste mundo, através do reto uso e vivência da nossa liberdade. Senhor, nosso Deus e Pai, que nos deste Jesus como o centro da nossa vida, da vida deste mundo e da igreja. Orienta-nos, Senhor, com a força do Teu Espírito, para vivermos bem a nossa liberdade. Não nos deixes, Senhor, ser escravos de nós mesmos, escravos de nossas paixões, de nossas mediocridades. Abençoa, Senhor, o ouvinte que não está vivendo bem a sua liberdade, para que retome o caminho da paz, o caminho do reino, o caminho da bênção. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São Leomagno, venha sobre você, prezado ouvinte, e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixe de fazer a sua visita e adoração a Jesus Eucarístico nesta quinta-feira. Até amanhã, se Ele nos permitir.